Seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp. Vamos falar hoje dos desafios dos prefeitos no ano de 2021. Prefeitos aí que começam seus mandatos. Eu recebo aqui na Rede Alesp uma especialista em controladoria, a doutora Bárbara Cristal. Seja bem-vinda a mais um Conexão Legislativa. Tudo bem, doutora? Bom dia a todos, tudo ótimo. Fico muito feliz com mais uma vez esse convite. Espero que seja um bom dia aqui para todos. Exato. Começo perguntando, né? Como tem a pergunta relacionada ao tema do nosso programa, os prefeitos que assumiram no dia 1º de janeiro têm quais desafios no período tão difícil que nós vivemos aí, com pandemia do coronavírus, e depois eu quero até fazer uma analogia em um case, né? Por exemplo, com o prefeito de Manaus, que assumiu no dia 1º de janeiro e estourou aquele caos todo, mas isso durante o programa nós vamos conversar. Agora eu lhe pergunto, focando no estado de São Paulo, quais os principais desafios dos prefeitos no ano de 2021? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Então, né, normalmente a gente já tem grandes desafios aí toda vez, né, que se muda a máquina pública. Toda vez que a gente tem aí um time de secretários, né, um novo time de servidores aí, assessores, e principalmente um novo chefe do executivo. Para os prefeitos, né, que tiveram as suas reeleições, também existem alguns desafios, né? É importante a gente perceber que a legislação, né, se atualizou muito em 2020, né, temos aí a nova lei de licitações, temos aí toda a questão da LGPD, tem a questão também das implementações das controladorias e tem o maior desafio de todos, que é o enfrentamento da pandemia. Então, obviamente, que tudo isso ficou ainda mais gritante com uma eleição mais tardia e um período de transição menor. Então, eu acho que a grande dificuldade dos prefeitos, principalmente de primeiro mandato, foi essa transição. E a gente tem aí o maior desafio de todos, que foi uma eleição tardia e, principalmente, né, uma transição governamental muito incipiente. Foi difícil para a maior parte do time dos prefeitos conseguir ter um diagnóstico real das prefeituras aos quais estariam no comando agora em 2021. Então, isso, de fato, eu acho que foi uma questão aí muito complicada, né? Eu converso com diversos prefeitos do Brasil inteiro e todos eles relatam que a questão da transição ter sido um pouco mais curta dificultou em muito o real diagnóstico das contas públicas, dos contratos públicos, dos convênios e, principalmente, né, das contratações que serão necessárias aí, porque está chegando, né, a questão das aulas, está chegando a questão das vacinas, e como é que vai se dar todo esse andamento sem ter uma real percepção do que se tem hoje na mão como máquina. Então, ainda estamos em um período de transição, entre aspas, né? Eu acho que o maior desafio nos primeiros momentos aí é entender realmente o estado da prefeitura, né? Como a gente está aí, o que a gente tem na mão, principalmente na questão orçamentária e das dívidas públicas, né? Tem tudo isso. As pessoas normalmente não comentam, mas tem aí toda uma questão de não continuidade de alguns contratos, porque pode sim ter sobrepreço, fraude e irregularidades, né? Então, o que eu sempre indico não é só uma auditoria, né, dos pagamentos, das contratações, mas sim um relatório real do diagnóstico de uma prefeitura completa em relação à gestão anterior. Isso traz uma segurança jurídica e, principalmente, uma segurança de tomada de decisão para esses próximos prefeitos, né? Agora, pelo que a senhora explanou agora nessa última pergunta, então praticamente a gente poderia dizer que os prefeitos eles continuam em transição, né? Porque como o período foi curto devido à eleição, eles estão descobrindo coisas aí na prática e isso pode dificultar muito o planejamento deles aí para o primeiro ano de gestão, né? Não, é super fundamental, gente, até para você poder fazer um bom plano de metas para os 100 primeiros dias, né? E mais do que isso, para um PPA realmente confiável,
E mais até, eu acho, né? Para você conseguir fazer o seu planejamento estratégico e todas as suas secretarias e das suas ações aí nesse primeiro ano de mandato, você tem que saber o real diagnóstico da sua cidade. É ingenuidade hoje você dar continuidade a coisas irregulares e acabar tendo uma corresponsabilidade ou ter uma improbidade de uma ação inicial que não foi sua. Então, assim, tem que se ter todo esse cuidado, sim, na linha, né, de combate à corrupção e na linha de governança, tem que saber, de fato, todas as características, né, das suas unidades e, principalmente, se vai ser necessário uma reorganização de secretarias, né, ou um alocamento melhor dos servidores. E, principalmente, esse perfil, né, de qual tomada de ações ou quais programas terão continuidade aí para esse primeiro ano e para os próximos 4 anos. Então, tudo isso, eu concordo com você, porque o ponto ainda estamos, teoricamente, numa fase de transição, né? Pela primeira vez, como teve essa questão tardia das eleições, pela primeira vez aí nos últimos anos, esse período vai se estender um pouco mais, porque, de fato, dificultou a troca de informações, o que foi muito ruim para a maior parte dos prefeitos, né? Eu acho que é muito complicado você assumir uma máquina com toda a complexidade, ainda mais num cenário de pandemia, sem ter a real percepção do que você está pegando na mão aí para dar continuidade. Agora, outro ponto, né, que é interessante a gente explanar aqui nesse programa, como serão os 100 dias, né? Eu sei que os 100 dias de governo, né, em qualquer mandato, em qualquer legislatura, além de muito importantes, eles são simbólicos, né? Qual que é o prognóstico desses primeiros 100 dias? Então, né, a gente sempre coloca que os primeiros 100 dias aí a gente tem que ter uma preparação, né, dos novos secretários, isso é importantíssimo, né? Tem muitas pessoas que são colocadas como secretários porque tem lá, né, o seu perfil, né, de liderança, obviamente, entende às vezes do tema, mas quando a gente vai para a máquina pública, a gente tem toda uma burocracia, não no sentido negativo, mas no sentido realmente de legislação, né, de processos, de realmente regras e ordenamentos que tem que ser seguidos, e normalmente eles são muito diferentes aí do setor privado. Então tem toda essa questão de se adequar também a essa realidade que tem a ver com o setor público. Então isso é fundamental, essa preparação dos novos secretários, tá? Eu também acho super importante se pensar aí numa cultura de valorização dos servidores com foco em integridade, tá? Por que eu tô falando isso? Muita gente não vai falar isso por aí, mas é importante a gente pensar que o que aconteceu de irregular nas gestões anteriores, nada que tenha a ver com corrupção ou fraude ou mau gasto público, como é que eu vou te dizer isso? Acontece sozinho, né? E não é uma culpa de um único prefeito, não é culpa de um único secretário. Normalmente você tem alguns elementos aí, que normalmente tem mais de uma pessoa, para se caracterizar aí algumas irregularidades ou algumas fraudes. Então é importante se entender que aquele corpo técnico que ficou na máquina, por vezes, ele pode ter algum vício, né, relacionado à gestão anterior, ou ainda servidores, né, que cometeram fraudes e ilegalidades e continuam, né, por conta de serem concursados e ter uma certa estabilidade naquela estrutura. Então, sim, tem que se voltar para um perfil mais da linha de integridade pública, né? Eu sempre me preocupo muito quando eu chego numa máquina pública. A gente teve aí vários prefeitos presos, em alguns secretários presos, e aí chega um prefeito novo. É muito difícil você não ter ali um enraizamento dessa corrupção dentro da estrutura de servidores. Então, precisa, de fato, se olhar com um perfil mais de processo administrativo, né, um perfil mais de corregedoria e, principalmente, uma linha mais de governança em relação à valorização dos servidores na linha de integridade pública, tá? De fato, analisar aí a questão de evoluções patrimoniais de servidores, tem todas essas questões que são necessárias. A gente não pode ser ingênuo em 2021, eu tenho que ser bem claro em relação a isso, que existe uma manutenção da corrupção em várias prefeituras brasileiras. Então, o que é importante a gente ficar de olho, principalmente prefeito de primeiro mandato, e não sair assinando tudo, acreditando em tudo, porque não é bem assim, tá? Então é importante a gente ter esse olhar também. E é óbvio, né, que é o mais comum aí dos primeiros 100 dias, é o planejamento de curto, médio e longo prazo, né, que seria aí o PPA, observar principalmente quais são os programas e os projetos que terão andamento, né? Se analisar quais são os projetos que vão ter aglutinação ou quais serão os projetos que vão ser aí implementados pela própria gestão.
E claro, né, a gente está pensando aí no ano de 2021, tem todo um cenário de cidades inteligentes que hoje, né, é vivenciado no mundo inteiro, que o Brasil também tem que se adequar, né, até para a gente poder aí ter muito mais possibilidade de entrar na OCDE, quanto maior o número de municípios, né, tiverem controladoria, tiver a linha de combate à corrupção e a linha principalmente de cidades inteligentes, mais fácil é para a gente atingir vários indicadores aí e conseguir essa proposta. Então, tem toda aí uma, como é que eu vou dizer isso? Tem todo um trabalho de casa, né? Tem toda uma lição de casa a ser realizado, tá? Para esses primeiros 100 dias. Mas o que é principal, né? Eu acho que essa questão de em relação aos diagnósticos de compras, pagamentos, tá? E a questão orçamentária. A gente não pode, principalmente, eu até dou essa dica, né? Procurar aí notas, né, que não foram pagas aí, só empresas, né, aos quais não tiveram também os seus pagamentos, que às vezes aí a gente acaba chegando em um município e tem sempre aquelas notas fiscais frias lá em um cantinho. E aí, quando o prefeito atual vai descobrir que tem vários pagamentos não realizados, encontra um monte de corrupção. Então, tem que ficar esperto. E para os secretários, que sim, né, principalmente abram lá as comissões relacionadas a inventário, em relação a patrimônio. Não sejamos mais ingênuos, tá, gente? Tem muitas pessoas que são honestas, entram na máquina pública e acabam sendo engolidos pelo sistema por não fazerem as ações corretas logo, né, nos primeiros dias aí de uma gestão. Então, é importante nós não sermos corresponsáveis com uma ilegalidade que não é nossa. Agora, outra questão importante, né, e a senhora já citou, né, na resposta anterior, mas eu gostaria que fosse mais específica nessa pergunta, qual que é a real importância do PPA numa prefeitura? Tem toda uma questão, né, em relação ao PPA que eu acho que é importante, né? Além dele ser um instrumento, né, de fato, de gestão pública, eu acho que tem toda uma questão de eixos, né? Eixo de governança, o eixo social, o eixo de território, o eixo de finanças, né? Tem todo um plano de governo, de fato, tem todo um plano de projetos, metas a serem alcançadas. Eu gosto muito da linha, né, que foi realizada aqui na cidade de São Paulo, que era a questão do plano, né, no plano de metas. Por que eu falo do plano de metas, né? Por conta que o PPA, ao longo dos anos, ele foi tendo várias evoluções, tá? O PPA é um instrumento que, se bem utilizado, ele é muito importante, de fato, para a gestão. No entanto, a gente tem toda uma questão, quando a gente está no momento de pandemia, que é a linha, né, de planejamento situacional, que é o quê? Apesar de eu ter planejado os meus 4 anos, né, você tem uma crise gigantesca. Não necessariamente você vai conseguir cumprir, né, o que foi planejado, até porque a arrecadação muda, a questão do orçamento tem que congelar, gastar em outras áreas. Acaba que você tem aí uma modificação muito grande, né, do que foi planejado para o que foi executado. O planejamento situacional, normalmente você consegue ali ter uma previsão mais curta, mas ter uma ação mais efetiva. Então, eu gosto dessas 3 linhas, tá? Planejamento estratégico, né, do plano plurianual, que é o PPA, que tem tudo a ver com a LOA, com a LDO, obviamente, né? A questão de a gente criar um planejamento situacional de curto prazo, que é para trazer uma resposta para a sociedade dentro que ela de fato almeja, né, nesse período, e obviamente, posteriormente, aí, um plano de metas. Por que eu falo do plano de metas, tá, gente? Porque o plano de metas, ele é um PPA praticamente numa linguagem muito mais acessível, né? Dificilmente hoje a sociedade consegue olhar um PPA e entender completamente. E a gente também tem aí uma questão das pessoas, os vereadores, né, os prefeitos, não estão às vezes familiarizados, né, com as questões jurídicas, né, ou as palavras, né, que são da gestão pública, né, das políticas públicas. Então o PPA ele traz uma linguagem muito mais acessível a todos. Então, eu gosto dessa linha do plano de metas, tá? Então, esse perfil do plano de metas, ele é um PPA, mas desenhado de uma forma clara para a população, né? Quais são os projetos, quais são as metas, o que se pretende atingir ali. E é legal porque você consegue criar aí para os seus primeiros dias, né, um PPA, um plano de metas para os seus primeiros 100 dias. E depois você faz um plano de metas aí para seus 4 anos. Então é interessante para a gente ver, de fato, o que tem aí, de fato, efetividade, né, eficácia e eficiência e o que não vai ter. E também tem um lado que é importante a gente pensar. Muitas pessoas que fazem o PPA, ou que fazem o plano de metas, eles às vezes pegam uns indicadores errados, né? A gente não pode pegar aí, por exemplo, vou dar um exemplo simples, colocar
É aquele negócio, né, que marca lá, ó, é um negócio de ponto, né? Ponto eletrônico em todas as UBSs, né? 100% das UBSs é ter ponto eletrônico. Isso não pode ter um peso 1 igual, por exemplo, se comprar toda a medicação de omeprazol, né, de uma secretaria, da Secretaria de Saúde, né? Não pode ter aí o mesmo peso em relação ao PPA, né? Em relação ao plano de metas aí. Não tem lógica, né? Tem que ter indicadores mais possíveis de ser comparativos, né? Muitas pessoas erram o PPA, muitas pessoas erram o plano de metas, porque quando criam as metas, né? Quando criam os indicadores, eles não fazem sentido. Então, isso também é complicado, porque a população, elas entendem o quê? Não se atingiu a meta, e elas não conseguem ver a complexidade que tem atingir aquela meta, né? Vamos dar um exemplo. Vacinar a população inteira. Quantos milhões de reais isso não é, né? Quantos bilhões de reais isso não é? Qual a quantidade de pessoas no Brasil que poderiam ser vacinadas e o custo disso? E tem uma linha também, né, relacionada à questão da economia, que é o quê? Existem externalidades, né? Às vezes uma quantidade de pessoas que foi vacinada praticamente protege algumas que não foram. Então tem toda uma questão que tem que ser, de fato, aí bem discutido, né? Bem... para se colocar no PPA e no plano de metas. Então, é importante se pensar aí nos indicadores reais. Mas, normalmente, o que eu quero mostrar é que existe uma evolução muito para a linha social, de se atender demandas da sociedade, tá? Além da gestão pública. A gente vem de um PPA muito gerencial, né, que foi aí até os anos 90, e depois a gente começou a vir com um PPA mais voltado à linha de governança e à linha mais social. Então, tem toda essa construção aí que hoje é a nossa realidade no Brasil. Agora, outro fator, e aí eu gostaria de abordar, né, nós estamos aí no mês de janeiro, muitos prefeitos assumiram dia 1º de janeiro e a gente até mencionava, né, em época de pandemia, alguns pegaram aí situações muito sérias, como o prefeito de Manaus, o Davi Almeida, que assumiu no dia 1º e no dia 7, o estado estava em colapso da saúde, sem oxigênio, e tudo mais. E aí ele pergunta na forma da lei, esse prefeito com apenas 6, 7 dias de mandato, ele pode ser responsabilizado por tudo que aconteceu no seu município? Como é que funciona a lei nessa situação? Na transição, ele já teria que ter tomado alguma medida preventiva junto com o seu antecessor? Como é que funciona esse trâmite? E aí eu lhe pergunto, esse gestor, eu estou usando um mero exemplo de uma notícia, né, um fato que todo mundo conhece, mas isso pode ser válido para qualquer gestor. Esse gestor, ele é responsabilizado pelo colapso acontecer durante a gestão dele, porém, a gente sabe que é uma bola de neve com apenas 6 dias de mandato, ele pode ser responsabilizado? Na verdade, né, ele não vai ser responsabilizado num primeiro momento, né? Num primeiro momento ele não vai ser, né? Por esse um dia, 6 dias, não vai. Mas um mês, 2 meses, 3 meses, dando continuidade, ou não tendo uma resposta, ou não indo para uma linha de tomada de decisão que de fato traga efetividade, acaba, dependendo de qual foram as ações, né? Tem que ver quais são as ações, isso é sempre importante, tá? O que a gente tem que sempre pensar é quais foram as ações para se mitigar aquele risco. Então, isso é o fundamental, tá? Para o Ministério Público, a Tribunal de Contas, para todas as unidades de controle, tá? Para as controladorias, o que importa é a ação que foi tomada frente à demanda. Então, se ele tem uma ação completamente proba, né? Alocando o recurso correto para se atingir, de fato, a resolução do problema. Não tem nada de ilegalidade, né? Ou imaturidade de controle, ou qualquer ação que não tenha, de fato, uma lógica referente às demandas. E principalmente que não tenha nenhum sobrepreço, que não tenha nem empresas falsas, né? Que toda essa questão aí que de fato seriam fraudes e irregularidades. Se é nessa linha, não, ele não é corresponsável. Inclusive, ele pode ser um parceiro do Tribunal de Contas, ele pode ser um parceiro do Ministério Público. Existem formas, né, de um prefeito se blindar juridicamente e fazer a melhor gestão possível, tá bom? Claro que ele vai acabar tendo que responder aí a alguns ajustes de conduta, né? Fazer algumas ações, ele vai responder muitas questões da gestão anterior, mas não é ele como prefeito, né? Não é a questão da gestão dele, ele está respondendo o que foi perguntado para ele relacionado à gestão anterior. Essa questão de continuidade da gestão, ela existe, mas o que acontece a gente pode fechar a torneira, né? Estancar o que está errado, começar as investigações do que foi realizado, fazer um diagnóstico real de tudo que está irregular, dar
aquela gestão e dar continuidade no que está certo. É que na gestão pública, a gente sempre fala que a gente dirige o carro, troca a roda do carro com o carro andando. Isso é um fato, né? Ele vai ter que ter uma super estrutura aí para trazer a melhor resposta dada a realidade e sim fazer as investigações da gestão anterior. Então, assim, não vai ter como fugir disso, isso eu garanto, né? Se ele quiser ter uma gestão, de fato, que responda os anseios da sociedade, ele tem sim buscar devolução erária, tudo que tem de irregular na gestão anterior dele, e obviamente tem muito, né? Obviamente já aconteceu muitas irregularidades, tudo que a gente tem visto na televisão aí, em relação às empresas, em relação aos contratos, tudo isso vai ter que ser realizado. E aí tem uma outra linha, que é como é que ele vai trazer a resposta dentro do que ele tem de realidade hoje. Às vezes é parar alguns contratos, parar algumas licitações e começar do zero em questão emergencial. Então ele tem várias ferramentas da máquina pública que podem sim facilitar a ação dele, tá? Existem várias medidas emergenciais, as quais não são irregulares, e ele tem instrução, ele tem muita instrução para colocar o porquê é necessário isso, para dar andamentos corretos, tá? Mas é importante que ele não seja inocente de não abrir investigação sobre tudo que aconteceu de ilegal na gestão anterior. Isso aí é praticamente uma obrigatoriedade dele, até para não tomar nenhuma improvidade ou não ter nenhuma corresponsabilidade e nem continuar nenhuma ilegalidade ao qual já aconteceu. Acho que essa é a melhor dica, né? É importante de fato isso. Então, assim, não tem muito como fugir, né? Quando a gente pega um município grande, né? Eu falo assim que o prefeito que ele se lança prefeito. Então, de fato, ele sabia um pouco do cenário ao qual ele ia ser o novo chefe do executivo. Ele sabia qual era o cenário. Talvez ele não tivesse a percepção clara da profundidade das mazelas que poderiam aí acontecer. Mas agora é juntar todo o time, de fato, fazer a investigação anterior e seguir em frente aí com as melhores tomadas de decisões possíveis frente ao que ele tem, tá? Isso é fundamental. Mas, infelizmente, no Brasil não é só Manaus, tá, gente? Existiu aí várias ilegalidades em diversos municípios brasileiros em que, sim, os gestores têm que tomar cuidado e têm, sim, analisar a gestão anterior e tomar as decisões frente ao que eles têm em mãos, e principalmente se blindarem, né, serem gestores aí que de fato mostrem que vai ser uma gestão proba, especialmente em relação às contratações de gênero Covid, né, que eu acho que todo mundo percebeu que sim, corrupção traz morte. As pessoas não tinham essa percepção antes, né? Porque parece muito longe os valores que se falam em dinheiro, né? 90 milhões, 100 milhões, 300 milhões de reais. As pessoas não imaginam que volume de dinheiro é esse. Mas pessoas morrendo sem oxigênio por sobrepreço, por pessoas esconderem oxigênio, né? Por não se comprar da forma correta, por se desviar dinheiro, aí já mudou de papel, né? Aí as pessoas começaram a enxergar que sim, corrupção mata pessoas. Agora, outro fator, por exemplo, um exemplo que nós tivemos também em outra cidade, onde a eleição no segundo turno foi aí no dia 30 de novembro, começou-se a transição, aí dia 20 de dezembro, o prefeito foi afastado e assumiu o presidente da Câmara. Como fica uma transição dessa, tendo em vista que quem assume, de repente, também não sabe nem, né, qual a situação da história, e isso aconteceu numa grande cidade do Brasil. Como fica a situação do prefeito que está assumindo? Então, né, gente, por que a gente fala de gestão? Tem dois tipos de gestão, né? A gente fala que tem a gestão de Estado e tem a gestão de governo. Um dos motivos da gente ter servidores públicos é para ter a continuidade de gestão do Estado, tá? Eu fiz algumas transições, em algumas transições que eu fui pessoalmente, aconteceu de se deixarem os servidores da máquina, que são estatutários, de fato, né, que são concursados, fazerem os andamentos da transição. Então, assim, independente de quem está ali naquele momento como chefe, né, do executivo, tem todo um corpo técnico que possui as informações, que possui o histórico de informação. Então, quando se monta a comissão de transição, é importante, né, de fato, se pegar esses servidores, né, de áreas estratégicas, né, que questão de fazenda, controle, saúde, educação, né, principalmente programas que tenham que ter, áreas que tenham programas que tenham que ter continuidade de ação a curtíssimo prazo, né, que, no caso, saúde e educação. Então, esses aí, obviamente, eles têm que estar aí na comissão, tá, de transição.
e tem todo um ordenamento, e tem todo, como é que eu vou dizer isso? Existe toda uma normatização e até recomendações dos tribunais para que essa transição seja feita da melhor forma possível, tá? Principalmente aí em diversos estados brasileiros. Eu vi algumas recomendações de tribunais Bahia, Tocantins, Mato Grosso, e muito bons, tá? Muito bons mesmo. Então, assim, se a gente conseguir seguir esse rito, aí é o melhor dos mundos, tá? Mas entendam que não tem a ver só com o chefe do executivo. Aconteceu em várias unidades os secretários abandonarem, né? Eu também vi isso. Os secretários pós se perder a eleição, e aí se colocou um servidor, né, ou comissionado ou concursado no lugar, e a pessoa foi tentar um outro emprego já numa gestão futura de 2021 em um outro município. Então, isso foi recorrente em vários municípios brasileiros, mas o que eu digo quando for montar a comissão, montar com esses servidores efetivos. E aí, no caso, né, de transições que não aconteceram, tem que se fazer um relatório fazendo todos os apontamentos, né, de não entrega de documentação, porque também, cara, tem a ver com as eleições, tá? Aí que a gente não vai agora, mas que sim, ser caracterizada como crime eleitoral essas não ações aí relacionadas a alguma questão de documentação de transição ou então algum encontro, né, de irregularidades ou ilegalidades durante essa transição aí, tá? Um exemplo simples quando vai alguns municípios, queimam tudo, jogam tudo fora, rasgam tudo, somem com o patrimônio, né? Tem um monte de possibilidades aí, tá? Tô dando um exemplo muito esdrúxulo, mas que sim, acontece em alguns municípios. Agora, Bárbara, já estamos chegando no final do nosso programa de hoje, mas eu queria que você falasse também como os processos, né, de inteligência artificial e também aliados à tecnologia podem ajudar esses prefeitos aí a descobrir, né, de repente, coisas que estão erradas no passado, também a controlar melhor a sua gestão aí, que vem aí 4 anos de gestão com esses prefeitos. Então, né, gente, eu falo assim, é fundamental essa linha aí de inteligência artificial, porque, tá, vou dar um exemplo, é possível ou conseguir analisar a gestão anterior em minutos, em segundos e lançar diversos relatórios, tá? Então, a inteligência artificial, ela veio para, de fato, mostrar que a impunidade não existe, tá? Porque a gente mostra que todo crime, né, do gênero corrupção deixa rastros, então isso é extremamente importante se entender, né? Hoje, diversos prefeitos já entenderam que é importante você, sim, vasculhar a gestão anterior e mostrar tudo que foi irregular para não ter a continuidade, e mais do que isso, para, de fato, saber o que tem que ter continuidade ou não relacionado a alguns tipos de programas ou em relação à efetividade de algumas ações. Estou indo numa linha de governança agora, não só de fraude e irregularidade, tá? Mas os robôs aí, né, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela pega um volume de dados muito grande em uma velocidade muito rápida, né, muito pequena. Então, isso, humanamente, é impossível para qualquer grupo de servidores, tá bom? Então, assim, a gente consegue pegar por amostragem, obviamente, que são as controladorias, são as procuradorias, né? O Ministério Público, a Polícia Federal, são amostragens. Agora, sistemas de inteligência, eles conseguem pegar todo o banco de dados e fazer a mesma análise em relação a todo aquele volume de informação. Então, você consegue, aí, de fato, ter a resposta que a sociedade espera, né? Tá certo, Bárbara. Eu quero agradecer a sua participação nessa Conexão Legislativa de hoje. Foi muito legal a gente poder esclarecer aí toda essa situação aí dos desafios dos prefeitos no ano de 2021. Até um próximo encontro. Muito obrigado. E este foi mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp. Você continua acompanhando a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau.